Vovó revela segredo chocante do filho e idosa quase abandonada em asilo. A chuva caía torrencialmente em Pindorama, criando um som ensurdecedor nas telhas de zinco da casa de Dona Zira. Com 81 anos, a vida a deixara cansada, mas não sem uma pitada de resistência. O coração dela ainda batia por Zé, seu amado, que partira há alguns meses. Agora, o que deveria ser um conforto estava se transformando em prisão. Júnior, seu filho, e Natália, a nora ardilosa, estavam de olho na casa que ela construíra com tanto esforço, uma relíquia das memórias. Mãe, só estamos tentando ajudar você, diziam, enquanto lançavam olhares conspiratórios um para o outro, como se sua vulnerabilidade fosse um jogo. Mas esse jogo estava prestes a mudar de cara. Numa noite fria e nebulosa, enquanto tentava se aconchegar em sua cadeira de balanço, um pensamento sombrio a atingiu. E se Júnior tivesse outros planos? As palavras ecoavam em sua mente, como a chuva batendo incessantemente na janela. Desesperada, ela começou a revirar as coisas pela casa. Memórias, fotos, cartas. Foi então que algo chamou sua atenção. A tábua do assoalho na sala estava um pouco solta. Com o esforço que não achou que ainda tinha, levantou a tábua e, pasma, encontrou um antigo diário. Suas mãos trêmulas se estenderam, e o pressionar das páginas amareladas a fez sentir algo inusitado. Um retorno à juventude. As palavras escritas como uma caligrafia elegante e apressada traziam à tona segredos, verdades esquecidas e uma dor que ela pensou ter enterrado. Olhando as páginas, Dona Zira leu sobre um amor proibido, traições e uma herança que sua família tentara esconder a todo custo. Essas revelações deixaram a alma dela agitada. Mas o que a princípio parecia um alívio, agora se tornava uma arma de dois gumes. E se Júnior soubesse sobre o diário? E se ele quisesse usar essa informação contra ela? O som da porta da cozinha se abriu levemente e Dona Zira congelou. Era Júnior. Ele se aproximou, claramente suspeitando de algo. O que você está fazendo aqui, mãe? A tensão no ar era palpável. O olhar dele, antes preocupado, agora tinha um quê de ameaça. O diário ficou em sua mente como uma chama inextinguível, enquanto ela ponderava o que fazer a seguir. Dona Zira sentia a adrenalina pulsando, um nó na garganta e um aperto no peito. Era hora de decidir. Revelaria o que descobriu ou guardaria o segredo para si? O medo de perder sua dignidade a paralisava, mas a força de seu legado começava a brilhar. O que mais ela estaria disposta a enfrentar para proteger sua liberdade e casa? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Dona Zira sentiu o peso da tensão no ar. O olhar de Júnior queimava em sua pele. O diário estava em suas mãos. A essência de uma vida cheia de segredos. E agora,
Ele estava ali, como uma sombra ameaçadora. O que você está fazendo, mãe? A voz dele cortou o silêncio, profundo e carregado de desconfiança. Eu estava apenas lembrando de coisas antigas, disse ela, tentando soar tranquila, mas a tremedeira em suas mãos entregava sua angústia. Júnior se aproximou, seus passos pesados na madeira rangente. Dona Zira sabia que precisava contar a verdade, mas o medo de perder sua liberdade a paralisava. Então, tudo aconteceu em um instante. Uma explosão alta, como um trovão, ecoou do lado de fora. A chuva torrencial começou a entrar pelas frestas da janela. Júnior, assustado, se virou, e nesse momento, o velho teto não suportou mais. Uma parte do forro desabou. E o que parecia ser apenas poeira e escombros se transformou em algo muito mais dramático. No meio da confusão, um objeto metálico virou à vista, brilhando sob os detritos. Uma caixa antiga, bem cuidada, coberta de poeira. Júnior a apanhou e sua expressão mudou instantaneamente, de desconfiança para fascínio. Mãe, o que é isso? Ele perguntou, a voz mais alta que o barulho da tempestade. Dona Zira estava paralisada. Não toque nisso! É só um traste! Tentou desviar, mas a curiosidade de Júnior já prevalecia. Ele a abriu. As trancinhas de madeira rangiam e dentro havia cartas, fotos e, surpreendentemente, um testamento. Uma sensação de choque acometeu. A expressão de Júnior se tornou uma mistura de confusão e horror. Ele leu em voz alta. Eu deixo tudo para meu verdadeiro filho, Antônio, e não para Júnior, que foi apenas um engano. Dona Azira sentiu o estômago revirar. Antônio? Ela se lembrou vagamente de um irmão perdido, rejeitado e esquecido. Júnior parou, as palavras pairando no ar como uma bomba prestes a explodir. Mãe, o que isso quer dizer? A voz dele agora era uma tempestade em si mesma. Os olhares trocados eram de puro choque. O que Júnior sabia sobre Antônio? Ele estava ali, revivendo um fantasma do passado que poderia transformar tudo. Dona Zira sentiu que o chão desaparecia sob seus pés. O que mais estava escondido? Antônio não era um engano, Júnior, ela disse, a voz murmurando como o vento através das árvores. Ele era meu filho, que seu pai não quis aceitar. E ali, em meio à bagunça, a tristeza e a desilusão começaram a tomar conta do momento. Júnior, impactado, recuou e Dona Zira viu uma raiva se formar em seu rosto. Dizer isso agora? Sabe o quanto temos que lutar para manter essa casa? Você estava guardando isso e nem me contou? Ele gritou, o eco de suas palavras ressoando mais alto que a tempestade. Nesse instante, Dona Zira percebeu que o que era uma mera disputa pela casa havia se transformado em uma guerra entre passado e presente. O que mais Júnior descobriria? E mais importante, o que a descoberta de Antônio significaria para o futuro dela? O diário, as cartas, a herança obscura. Tudo isso agora tinha peso. Ela olhou para o filho e um nó formou-se em sua garganta. A batalha era grande, maior do que qualquer tempestade lá fora. O que ela deveria fazer agora? E o que realmente se escondia nas sombras de sua própria história?
As perguntas pairavam no ar, mais densas que a chuva, e ela sentia que a tempestade apenas começara. Dona Zira sentiu que a sala iria ruir sob o peso daquela revelação. Júnior estava paralisado, o testamento ainda em suas mãos, o rosto contorcido entre confusão e raiva. O som da tempestade do lado de fora parecia um eco de seus sentimentos tumultuados. E assim, no meio do caos, algo inesperado aconteceu. A porta da casa arrebentou com um estrondo. Era Cláudia, a vizinha, com olhos arregalados e respiração ofegante. Azira, eu ouvi gritos. O que está acontecendo? Sua presença era como um farol no meio da tempestade, mas a tensão na sala era palpável. A situação era delicada. E a última coisa que Dona Zira queria é que mais alguém soubesse da verdade. Apenas um susto, respondeu Dona Zira. Mas a voz saiu trêmula. As palavras soaram vazias, como um eco no silêncio. Júnior destruiu a fragilidade do momento com um olhar furioso para Cláudia. Saia! Você não é bem-vinda aqui! Ele gritou. Júnior, calma. Aqui não é lugar para isso. Cláudia replicou, tentando intervir. Mas a raiva do filho parecia revigorar-se. Dona Zira se sentia em um campo de batalha, com seus dois amores em lados opostos. Cláudia vacilou, mas então seus olhos se fixaram na caixa que Júnior ainda segurava. O que tem aí? A curiosidade misturada com a preocupação transformou sua expressão. Júnior, sem pensar, levantou o testamento novamente. É isso que sua mãe escondeu de mim? Um testamento onde ela diz que eu sou um engano? A mulher ficou em silêncio, os olhos se arregalando em uma mistura de horror e compaixão. Ela conhecia a história da família. Isso não pode ser verdade. Sussurrou, como se estivesse tentando afastar as palavras do espírito da casa. Mãe, por que você nunca me contou sobre Antônio? Júnior desabafou, a ira transbordando. Precisamos do que é nosso e você vai me dizer tudo, agora! Dona Zira sentiu o universo desmoronar ao seu redor. Atrás de Júnior, o céu escurecido parecia refletir sua turbulência. Eu não guardei esse segredo por querer. Você não entende. Suas palavras foram cortadas por um barulho intenso, um estrondo. A casa tremeu e outro pedaço do teto desabou, levantando poeira e fazendo todos se recuarem. E no meio da bagunça, a luz de um relâmpago iluminou a sala por um segundo breve, mas impactante. E foi naquela fração de segundo que Dona Zira viu algo horrendo. O que havia caído não era apenas poeira, mas uma quantidade de papéis muito antigos. Ela se aproximou, agora sentindo a adrenalina pulsar em seu corpo. São cartas. São cartas de Antônio, exclamou ela, vasculhando a desordem ao seu redor. Mas ao pegar uma delas, reconheceu a caligrafia. Uma sensação profunda de choque serpenteou por seu corpo. Essa letra é dele. Júnior olhou como se tivesse visto um fantasma. O que mais você escondeu? Ele cuspiu, os olhos cheios de frustração. Quem era Antônio realmente? Sentindo-se parcialmente tensa, Dona Zira olhou para Cláudia, que agora estava completamente pálida ao colher o que aconteceu. Azira, você precisa nos contar a verdade. Precisamos entender. Foram suas palavras pesadas no ar. Ouvindo aquelas súplicas, a verdade, que há meses guardara como um tesouro sombrio, estava prestes a se libertar. Vocês não têm ideia do que havia entre nós. A história de Antônio não é o que vocês pensam. Dona Zira tomou um fôlego profundo. O jogo, até então,
Parecia apenas entre mãe e filho, mas agora um turbilhão de emoções estava prestes a arrastá-los a um lugar ainda mais obscuro. A cada segundo que passava, as revelações chamuscadas pelo choque acumulavam-se, transformando o espaço em um campo mineiro. As cartas continuavam a gritar, desvelando verdades que poderiam destruir tudo o que conheciam sobre sua família. Mãe, você tem até 3 segundos para começar a explicar. Ou nós não vamos perder apenas a casa. Vamos perder tudo! Júnior gritou. E nesse momento, a tempestade não era apenas externa. Ela estava dentro deles, esperando para explodir. E a noite ainda guardava muitos segredos. Dona Zira sentiu que a sala estava prestes a explodir. As revelações do testamento pesavam entre eles como uma bomba relógio. Júnior ficou em pé, a caixa aberta em suas mãos, a raiva e a confusão criando um turbilhão em seu olhar. Quem era Antônio realmente? Ele repetiu. O eco de sua voz intensificando a urgência do momento. Enquanto Dona Zira tentava encontrar as palavras. Cláudia se aproximou, seus olhos fixos na caixa, cada vez mais pálida. É melhor você nos dizer a verdade agora, Zira, ela implorou, a preocupação subindo em sua voz. A tempestade rugia lá fora, e a eletricidade no ar era igual àquela tensão. Dona Zira respirou fundo, o nó na garganta se apertando. Se eu contar tudo e perder vocês, o que será de mim? Ela perguntou, a voz quase um sussurro. Era um jogo de vida ou morte, e o que ela tinha a compartilhar poderia destruir ainda mais. Mas, no fundo, sabia que não havia como voltar atrás. Precisamos saber, mãe, insistiu Júnior, os olhos brilhando de intensidade. O passado nos persegue e essa casa não é nada se não soubermos quem somos de verdade. Foi então que, com um impulso que parecia vir do fundo de sua alma, Dona Zira tomou a decisão de revelar o segredo que a acorrentava. Antônio era seu irmão, mas ele não era só um irmão. Ele era fruto de um amor proibido, um amor que seu pai nunca aceitou. Ele não só foi rejeitado, como também ele foi enviado para longe, muito longe. A cada palavra, o ambiente ficou mais gelado. Júnior e Cláudia trocaram olhares rápidos, a incredulidade consumindo-os. Enviado para longe? Para onde? Júnior questionou, a voz tremendo. Dona Zira hesitou, sentindo que aquilo era mais do que apenas uma revelação. Ele foi adotado por outra família, numa cidade vizinha. Um acordo feito em segredo para mantê-lo longe de nós, longe de quem ele realmente era. Mas antes que pudessem processar tudo isso, um novo estrondo ecoou dentro da casa. Desta vez, não era a tempestade que estava lá fora. Era algo muito mais sério. A porta da cozinha se abriu com um baque forte, e um homem apareceu, molhado da chuva, olhando fixamente para Dona Zira. Eu vim saber se era verdade, ele disse com uma voz rouca e profunda, suas palavras cortando o ar como um facão. Todos na sala se viraram, surpresos e em choque. Você é a Dona Zira? Eu sou Antônio. O impacto da revelação foi como um soco no estômago de Dona Zira. A presença daquele homem era mais do que ela poderia suportar. Ele era exatamente como as cartas descreviam, e a semelhança era assustadora. Júnior, paralisado, soltou o testamento, que flutuou pelos ares, antes de cair no chão. Antônio, você? Você está aqui? Balbuciou Dona Zira,
lágrimas escorrendo pelo seu rosto. O tempo parou. O que isso significava para eles? O que mais poderia ser revelado naquele momento? A família estava prestes a se desintegrar, e a tempestade, tanto interna quanto externa, prometia uma noite longa e cheia de segredos. Antônio olhou para Júnior, e um peso insuportável parecia pairar no ar. Eu vim porque tenho algo para revelar, algo que pode mudar tudo. Não sou Antônio. Eu sou o filho que explicou a verdade sobre sua mãe. Dona Zira sentiu frio na espinha. O que mais ele sabia? O que isso significava para eles todos? A tempestade rugia lá fora. Mas a verdadeira tempestade estava dentro da casa, bem diante deles. A tensão se intensificou. O que viria em seguida poderia destruir a aparência de normalidade que eles tinham. Ou talvez abrir as portas para algo novo, algo que poderiam nunca imaginar. Em uma fração de segundo, a vida de todos ali mudou para sempre, deixando apenas uma pergunta pairando no ar. O que mais você esconde? Dona Zira sentiu o coração disparar. Antônio estava ali, na sua sala, e a tempestade rugindo do lado de fora refletia a confusão dentro dela. O peso das palavras ainda pairava no ar. O que ele tinha a dizer que podia mudar tudo? Júnior estava em choque, paralisado. Cláudia olhava para os dois como se estivesse assistindo a um filme de terror. De cabelo escuro e olhar intenso, avançou um passo. Eu preciso que você ouça, Dona Zira. A história de Antônio não termina aqui. A tensão ficou insuportável. Se você me deixar continuar, tudo fará sentido. Não tem como isso ser real. Júnior murmurou, balançando a cabeça em descrença. Mas a determinação de Antônio fazia os olhos dele brilhar. Minha mãe nunca me falou sobre você, mas o que eu sei é que existe algo mais. Não só um testamento. A verdade sobre nosso passado que ainda ninguém conhece. Lá fora, o vento aumentou e a casa tremeu. As paredes eram testemunhas silenciosas daquele confronto. Como assim? Dona Zira perguntou, o medo fazendo sua voz tremer. Antônio levantou a mão, pedindo calma. Seu marido, Dona Zira, não estava limpo. Ele tinha uma vida em segredo. E você não sabe quem realmente ele era. As palavras de Antônio cortaram o silêncio como um facão. O rosto de Dona Zira ficou pálido. O que você quer dizer com isso? Quando seu filho nasceu, seu marido fez um acordo. Ele tinha um irmão que também queria afastar do seu mundo. Antônio, o nome do seu filho. Mas ele não era só seu. Ele também era o filho de Ana, aquela mulher que você sempre chamou de amiga. Seu marido nunca quis que você soubesse. Ele a enganou, Dona Zira. E eu estou aqui para trazer a verdade. Um arrepio percorreu a espinha de Dona Zira. Desesperada, ela olhou para Júnior. A incredulidade dele se transformou em raiva. Você está dizendo que meu pai, ele tinha um filho com outra mulher? Antônio assentiu, a expressão séria. Sim. E agora, depois de tantos anos, esta linhagem está prestes a se repetir. A herança não é só sobre bens, mas sobre poder. O que você está prestes a perder vai além do que você imaginou. Cláudia, que estava em silêncio, finalmente falou. Mas isso não faz sentido. O que você quer com isso? Revele, Antônio. O desespero na voz dela fazia a situação ainda mais pesada. Eu sou a conexão. O que seu marido não pôde fazer, eu posso. Vim para encerrar tudo isso.
ou abrir as portas de um passado que pode destruir você ou salvar. Dona Zira sentiu o chão tremer novamente, mas não era só a tempestade. Era como se a verdade começasse a se desvelar com força ao seu redor. O que isso significa, Antônio? Olhe para nós. O que você quer de nós? A resposta dele foi interrompida por um grito agudo. Era a irmã de Dona Zira, Estela, que apareceu na porta, ofegante. Azira, eu soube. Eu soube que ele estava aqui. O que você fez? Você o trouxe para cá? A revelação estava prestes a tornar-se ainda mais caótica. Estela virou-se para Antônio com um olhar que misturava medo e fúria. Você não deveria estar aqui. Sua presença traz mais problemas, e eles vão se espalhar por sua causa. Dona Zira não podia acreditar. Conflitos familiares, segredos guardados a 7 chaves, e agora um fantasma do passado dominando a sala. O que mais estava escondido? O que mais poderia ser revelado naquela tempestade? As perguntas explodiam em sua mente, e uma certeza desoladora tomou conta dela. Nada seria como antes. A tensão subiu um degrau a mais, como um balão prestes a estourar. O que Estela sabia? O segredo agora não dizia respeito apenas a Dona Zira e Júnior, mas se espalhava como fogo, queimando tudo ao redor. O que estava prestes a acontecer poderia transformar a vida deles para sempre. E a tempestade do lado de fora mal se comparava àquela que se formava dentro da casa. Dona Zira sentiu o coração disparar, enquanto a irmã, Estela, entrava com um olhar aterrorizado. A tensão na sala se tornara insuportável. Azira, o que você fez? Você o trouxe para cá? A voz dela tremia, misturando medo e urgência. Antônio, ali parado, lançou um olhar penetrante para Estela. Eu só quero revelar a verdade, e vocês precisam ouvir. A sala parecia girar. Os segredos guardados estavam prestes a explodir. Júnior, ainda em choque, olhou alternadamente para a mãe e Antônio, sem saber o que pensar. Antônio, o que você sabe sobre meu pai? Ele tinha outra família? A voz de Júnior soou como um eco distante, abafado pelo tumulto de sentimentos. Antônio balançou a cabeça. Não só isso. Ele também tinha um segredo mais profundo. Um que liga você, sua mãe, e o que aconteceu com Antônio. Que segredo? Stella disparou, a frustração crescendo. Dona Zira, por que não contou a verdade sobre o seu marido e essa história toda? O que mais você está escondendo? Dona Zira sentia como se uma tempestade interna estivesse prestes a transbordar. O peso das expectativas e da desconfiança a esmagava. Eu não pude. Eu não sabia que isso iria acontecer. As palavras saíam com dificuldade, cada uma carregando o peso da verdade não dita. Por favor, conta tudo, Azira, Cláudia implorou, sua expressão refletindo preocupação. Se essa história toda é real, devemos encarar. E se há mais pessoas envolvidas, precisamos saber antes que algo aconteça. E enquanto a tensão se acumulava, como uma bomba relógio prestes a explodir, uma nova onda de energia se fez sentir. A porta da cozinha se fechou com estrondo, fazendo todos saltarem. Com isso, um som familiar, um grito agonizante e abafado, cortou o ar. Meu Deus! Estela gritou, enquanto todos se viravam para a origem do som. Um corpo estava estendido no chão da cozinha, ensanguentado. Era a figura de um homem que todos conheciam bem. Jorge, o marido de Estela,
caído, com um olhar vazio. A sala parou. Um silêncio mortal tomou conta. Ninguém sabia o que fazer. A tensão foi substituída pela urgência desesperadora. Estela correu até ele, os prantos agora misturados à incredulidade. Jorge, o que aconteceu? Suas mãos tremiam enquanto tentava verificar seu pulso. Chame uma ambulância. Júnior gritou, mas a confusão reinava. A revelação de Antônio havia sido ofuscada por esse novo horror. Todos ali estavam paralisados, como se o tempo houvesse parado. Dona Zira sentiu o desespero tomando conta dela, assim como a culpa. Antônio recuou, olhando em volta, com a mente fervilhando. Isso não pode ser. Quem fez isso? Sua voz era cortante, a realidade se afunilando no caos. A sala, antes cheia de mistérios, agora se tornava um palco de tragédia. Estela? Você sabe de alguma coisa? Dona Zira perguntou, a curiosidade engrossando o nó na garganta. Mas a dor nas feições de Estela só crescia. Eu não sei. Ele não tinha inimigos. Pelo menos, não que eu soubesse. Ali, entre o pânico e o horror, a pergunta pairava no ar como uma sombra ameaçadora. Quem estaria por trás disso? E o que isso significava para todos eles? As revelações que estavam prestes a ocorrer poderiam não só desvelar segredos familiares, mas agora podiam envolver vidas perdidas. O corpo de Jorge, uma testemunha silenciosa na sala, parecia ser a chave para um labirinto de desdobramentos, cada um mais sombrio que o outro. E a tempestade externa não era nada comparada ao que se formava dentro da casa. A vida de Dona Zira, Júnior, Estela e Antônio estava prestes a mudar de maneiras que ninguém poderia prever. E no ar, uma única indagação ecoava, como um grito desolador. O que realmente aconteceu naquela noite fatídica? Dona Zira olhou, o coração acelerando. Estela se agachava ao lado de Jorge, o rosto distorcido entre o medo e a dor. Jorge! Amor! O que aconteceu? Seus olhos estavam marejados e as lágrimas escorriam, como um rio caótico. A tensão na sala se transformou em um silêncio mortal, onde até a tempestade do lado de fora parecia hesitar em seu rugido. Antônio, que até aquele momento parecia confiante e resoluto, perdeu a cor do rosto. Ele estava ali, e a realidade de uma vida inteira de segredos se revelava nas sombras. Estela, o que você sabe sobre isso? Perguntou, sua voz tremendo, quase como um sussurro. Mas Estela não ouviu. Ela estava totalmente focada em Jorge, que permanecia imóvel. Chame uma ambulância! Rápido! Gritou Júnior, a frustração e o desespero transbordando em sua voz. Ele olhou para Dona Zira em busca de respostas, mas tudo que viu foi uma mulher dilacerada entre dor e segredos. O caos estava avançando, engolindo cada célula daquela sala pequena. Foi então que um som inesperado ecoou. Um celular tocando. Todos se viraram em direção à bolsa de Estela, que vibrava freneticamente, como um lembrete desconfortável de que a vida continuava, mesmo quando a morte angrava. Atende! O que você está esperando? Júnior berrou, o pânico crescendo. Estela hesitou, mas então pegou o celular, sua expressão mudando rapidamente de preocupação para perplexidade. É meu pai! A voz dela estava trêmula. A sala parou,
todos estavam atentos. O que? Isso não pode ser, pai! Onde você está? O que aconteceu? Os gritos de Jorge e o telefone na mão de Stella criaram um cenário surreal. Quem estava na sua porta? O que você quer dizer com isso? A angústia mais uma vez mercava o ar. Ele estava em fuga. Alguém o estava seguindo? O que estava acontecendo? O tumulto de vozes crescia. A fúria de Júnior explodiu. Seu pai? O que mais você escondeu, Stella? Foi como o estalo de um estopim. O ambiente estava prestes a explodir. A expressão de Stella se contorceu. Eu não sei. Eu só preciso acompanhar. Ela desligou abruptamente, o olhar a vaguear, perdida, como se estivesse vendo um fantasma. A sala estava cheia de perguntas, ainda sem resposta. Antônio fez um movimento brusco. Precisamos saber o que seu pai disse. Ele estava mais alerta, como se uma nova chama de propósito o tivesse reacendido. Stella, você precisa nos contar tudo, agora! O tom exigente ecoava como um comando imperativo. A pressão aumentava, e Dona Azira sentia a atmosfera ficar densa. Por favor, antes que ele desmaie, ela implorou, olhando para Jorge, que mesmo ali, quase ausente, lutava contra a escuridão. Ele me disse que estava em perigo, que alguém estava atrás dele, e que se eu não me escondesse, ele também estaria. As palavras de Stella saíram como um eco distante, mas a verdade estava alcançando a todos. Ele me disse para não confiar em ninguém. O silêncio se instalou enquanto cada um processava o que ouviu. Júnior reage. Uma fúria borbulhando dentro dele. Como não confiar em ninguém? O que você quer dizer com isso? Então, como um trovão, a casa tremeu. As luzes piscaram e, como um reflexo da tempestade lá fora, tudo ao redor ficou escuro. Ouviu-se um estrondo no telhado, um som que soava como um sinal de que algo estava prestes a acontecer. E então a verdade explodiu, como uma bomba prestes a se detonar. Uma figura encapuzada surgiu na porta e a confusão imediatamente deu lugar ao terror. Stella, você está em perigo. Ele sabe. A voz soou como um rosnado, carregando com ela uma carga de desespero. Quem é você? Stella gaguejou, o pânico tomando conta de seu ser. A figura fez um movimento brusco e, em um instante, uma faca reluzente brilhou na luz fraca. O pavor tomou conta da sala. Saia! Enquanto ainda pode! Eles estão vindo! Um grito ecoou e o corpo de Jorge começou a se contorcer involuntariamente. O silêncio foi substituído pelo caos e Dona Zira percebeu que a tempestade que havia começado lá fora havia invadido suas vidas com um turbilhão de verdades não reveladas. A vida deles estava mudando, e a linha entre passado e futuro se tornava cada vez mais tênue. Antônio olhou para os outros, revelando um olhar que misturava terror e determinação. O que mais poderia vir à tona? As revelações ainda estavam à frente, e a noite tinha mais segredos guardados em seus braços. A tempestade apenas começara. Dona Azira ficou paralisada, olhando para a figura encapuzada na porta. O coração pulsava em seus ouvidos, e a atmosfera estava carregada, como a tempestade lá fora. Saia! Gritou Júnior, mas a voz dele mal conseguia atravessar o pânico crescente que envolvia a sala. A figura ergueu a faca com um movimento rápido, enquanto Jorge, ainda no chão, começou a lutar para se levantar, os olhos fixos na sombra ameaçadora.
Drogas! Você não vai levar tudo embora. Eu sei o que você quer! Jorge gritou, sua voz entrecortada pela dor. Cale a boca! A voz da figura rosnou. A fúria parecia pulsar da silhueta. Você não sabe de nada. O ambiente estava prestes a explodir. Todos na sala estavam paralisados. Estela soluçava enquanto tentava escutar o que estava acontecendo ao seu redor. Mas a adrenalina a impedia de pensar. Quem é você? O que você quer? Ela estava à beira do desespero. Antônio, com determinação nos olhos, avançou um passo. Se você está aqui para machucar alguém, não vai ser fácil. Todos nós temos muito a perder. A figura hesitou e, naquele momento, algo inesperado ocorreu. Um barulho alto ecoou no áudio saturado pela tempestade, como se algo estivesse quebrando. Júnior olhou para a porta e a compreensão, embora aterrorizante, surgiu em sua mente. Não! Ele gritou, reconhecendo os passos que iam em direção à casa. Com um tranco violento, a porta se abriu novamente e um grupo de homens entrou, todos com expressões de raiva e frustração. Pegamos você, Jorge! O líder deles gritou, apontando diretamente para Jorge, que ainda estava caído no chão. O olhar de Júnior se voltou para sua mãe e um nó se formou em sua garganta. O que estava acontecendo? Era como se todo mundo tivesse desmoronado ali mesmo. Os recém-chegados cercaram a sala, e a figura encapuzada, agora desprovida de qualquer poder, ficou em silêncio, sua faca caída no chão de madeira. O que você fez, Jorge? Um dos homens perguntou, sua voz carregada de desprezo. Ninguém entendia a gravidade da cena. Dona Zira, sem conseguir entender, balançava a cabeça. Mas ele não fez nada! Ele não! Tentou argumentar, mas sua voz era apenas um eco da confusão. A tensão crescia, como uma corda esticada prestes a se romper. Então, uma das figuras mais altas virou-se para ela, os olhos cheios de um conhecimento sombrio. Sabemos que você tem o que é nosso, Azira. A herança que seu marido deixou. Ele era um dos nossos. A sala parou. As palavras cortaram o ar como uma faca afiada. A verdade estava prestes a ser desvelada de forma explosiva. A herança? O que eles queriam dizer com isso? Antônio soltou um gemido de raiva. Vocês estão mentindo! O que está acontecendo? Júnior olhou para os homens com incredulidade. Ele era meu pai! Ele nunca fez parte de nada disso! Mas a retórica não encontrava eco nos rostos frios à sua frente. Ele estava nos traindo. A voz de um dos homens seria mais convincente se não fosse pelo horror de tudo o que estava acontecendo ao redor. A herança é nossa e agora vamos tomar o que nos pertence. E, para piorar a situação, a figura encapuzada riu suavemente, seus olhos luminosos em meio à escuridão. Além disso, o que vocês não sabem é que Jorge não é quem vocês pensam que é. Dona Zira sentiu o chão tremer debaixo dela. O que significava aquilo? Tá na hora de revelar o que realmente somos. Jorge não é seu pai. Você nunca teve um pai verdadeiro. As palavras da figura soaram como um trovão. A sala ficou em silêncio absoluto. E cada um processava a nova informação. As revelações até então tinham sido um turbilhão. Mas agora ela percebeu que tudo o que acreditou estava prestes a ser destruído. Júnior estava imóvel,
a expressão misturando dor e raiva. E Stella, com os olhos arregalados, parecia estar à beira de desmaiar. Quem somos? Ele perguntou, a voz cheia de desespero. O que mais estava escondido? Dona Azira olhou para Antônio e a incerteza pairava no ar. Elas haviam pensado que a verdade era horrenda, mas o que estava prestes a ser revelado poderia mudar tudo. E com o último suspiro, quase como um eco, a tempestade lá fora pareceu silenciar, esperando pelo que viria a seguir. As sombras estavam prestes a se revelar, e a verdade sussurrava, insistente, aguardando seu momento para explodir. Dona Azira estava em estado de choque. As palavras da figura encapuzada ecoavam na sua mente, como uma bomba prestes a estourar. Era a verdade, mas também era um pesadelo. Jorge não é seu pai. Você nunca teve um pai verdadeiro. O peso daquela frase era insuportável. Júnior, Stella e Antônio estavam congelados. Repetiu um barulho alto, roubou a atenção de todos. A porta da cozinha foi aberta com força e um grupo de policiais entrou, armas em punho. Mãos para cima! Gritaram, os olhares determinados em direção a Jorge. O tempo pareceu parar. A tensão na sala virou um turbilhão. Parados! O que está acontecendo aqui? O líder dos policiais, um homem grande, como uma expressão de autoridade, fez a pergunta. Mas seus olhos estavam fixos em Jorge, que estava no chão, ainda lutando para se levantar. A sala virou um caos. Stella gritou ao ver a cena. Mãe, isso não pode estar acontecendo! Antônio se colocou na frente de Dona Zira, o coração batendo forte. Esperem! Ele não fez nada! Esse homem, ele está ferido! Mas a polícia não parecia ouvir. O líder já se agachava ao lado de Jorge, verificando se ele estava consciente. Jorge, você está preso por envolvimento em atividades ilícitas. Temos provas. As palavras caíam como pedras pesadas no chão de madeira. Dona Zira ficou paralisada. Como isso era possível? Seu marido, o homem que amava, envolvido em algo tão sombrio. Provas? O que você está dizendo? Júnior, agora tomado pela raiva, gritou. Ele é meu pai! E você é o filho dele, o que parece mais ser um cúmplice. O policial olhou para Júnior, a expressão incrédula. Você não faz ideia do que está acontecendo, não é? Dona Zira sentiu que o chão estava se movendo sob seus pés. As revelações a cercavam como uma tempestade interminável. Júnior, não! Ele não é! Ela não conseguiu terminar a frase. Estava ali, caindo em pedaços, assistindo a sua vida se desmoronar em segundos. Jorge, você precisa dizer a verdade agora. Stella implorou. A dor na voz dela era palpável. Não pode acabar assim. Mas Jorge, debilitado e perdido, apenas olhou para a esposa, os olhos cheios de medo. E antes que pudesse abrir a boca para falar, alguém na multidão de policiais gritou: Olhem! Uma sombra se movia atrás deles. E então uma mulher apareceu. Era Maria, a vizinha, com uma expressão desesperada. Não o levem! Ele é inocente! Você não pode fazer isso! O quê? O líder dos policiais olhou perplexo. Quem é você? Maria parecia prestes a desmaiar. Eu sei de tudo. Jorge não é o que pensam que ele é. Ele não tem nada a ver com as drogas. Ele estava protegendo a família. Dona Azira ficou confusa. O que Maria sabia? O caos dominava a sala, enquanto a tensão aumentava. Júnior olhou entre os policiais
e Maria, buscando sentido naqueles fragmentos de verdade. Que você está dizendo? Que tipo de proteção? A mulher respirou fundo, o rosto pálido. Ele estava se envolvendo em algo, mas era para proteger vocês. O tráfico era o irmão dele que não queria que você soubesse. Ele foi forçado a ser parte disso para manter você e Stella seguros. O tempo parou novamente, o ar pesado. Os fragmentos de uma vida disfarçada estavam prestes a se unir de forma horrenda. Você está dizendo que aquele homem que estava na nossa vida, ele não era o verdadeiro Jorge? A incredulidade se espalhou como uma chama. E então, a verdade mais chocante do que qualquer outro segredo surgia. Ele estava no programa de proteção de testemunhas. E quando você descobriu sobre Antônio, isso colocou em risco. O homem que vocês pensaram ser o pai estava vivendo uma mentira. Um grito de horror rompeu a sala. Júnior, Stella e Dona Zira estavam atordoados. A vida deles tinha sido uma ilusão, e a história familiar era mais sombria do que poderiam imaginar. O que estava em jogo? O que mais havia escondido para proteger a família? O passado começava a desmoronar enquanto cada um tentava entender as novas realidades que agora se apresentavam. No fundo, a pergunta surgia como um eco perturbador em suas mentes. Quem realmente era Jorge? E a verdade, agora à flor da pele, os protegeria ou os destruiria para sempre? A tempestade lá fora aumentava, mas o verdadeiro furacão estava levantando suas ondas ali dentro, desafiando a todos a enfrentar o horror de uma realidade que parecia mais absurda a cada segundo. Dona Zira mal conseguia entender o que estava acontecendo. O caos na sala girava como um redemoinho, uma tempestade de emoções. A revelação de Maria abalou as estruturas da vida que conheciam. Você não pode estar falando sério, Stella gritou, olhando para Jorge, ainda caído. A dor em seu olhar era palpável, como se um pedaço de sua vida estivesse sendo arrancado. Você está dizendo que ele não é meu pai? Júnior perguntou, a voz embargada. A incredulidade era um golpe, uma pancada que ecoava no fundo da mente de cada um ali. Antônio, ainda acumulando coragem, olhou para os policiais e depois para Dona Zira. Precisamos entender isso. Temos que agir rapidamente. Um dos policiais, observando a confusão, se aproximou. Precisamos de ordem aqui. Jorge, você está preso. Um segredo apenas não há mais para segredos. Mas a verdade agora parecia mais complicada do que nunca. A figura encapuzada se movia, tentando escapar da cena, mas foi rapidamente cercada pelos policiais. Não deixe ele sair, gritou Antônio, percebendo que o desespero começou a se espalhar. Mas a figura se virou, seu olhar firme, quase desafiador. Vocês acham que sabem tudo, mas estão prestes a descobrir que estão muito longe da verdade. E quando tudo parecia perdido, Jorge finalmente falou. Parem, escutem! Eu não sou quem vocês pensam que sou. Estou aqui para proteger a família. Os verdadeiros vilões estão mais perto do que imaginam. E então, uma onda de compreensão atingiu a sala. Todo aquele tumulto não era apenas sobre Jorge. Não, era sobre segredos, sobre traições e sobre um passado tenebroso que ameaçava a todos. Quem são eles? A voz de Stella soou como um fio de esperança. A umidade no ar começava a dissipar, mas a tempestade ainda rugia lá fora. Quem está atrás de você, Jorge? Os policiais pareceram hesitar. Se você não nos contar a verdade, teremos que levá-lo, o líder declarou.
mas havia uma nova urgência no tom da voz. A sala, antes cheia de gritos e confusão, começava a se acalmar. Dona Zira sentia que a verdade estava ali, nas beiradas, mas era instável. Jorge, com dificuldade, começou a se levantar. Eu vou contar. Tudo o que não consegui dizer antes. Eu fui forçado a atuar como uma fachada. O tráfico, a violência, tudo girava em torno do meu irmão, Antônio. Ele e a herança que não era só minha. Um legado manchado pelo crime e sequestro. Tudo isso precisava ser protegido. O silêncio tomou conta da sala enquanto faziam sentido de tudo aquilo. Até mesmo a tempestade lá fora parecia ter uma nova tonalidade, como se esperasse. Então você está dizendo que fez isso para proteger sua família de pessoas perigosas? Stella questionou, seus olhos brilhando, com lágrimas não derramadas. Jorge assentiu e, enquanto olhava para ela, uma conexão formava-se entre eles. O policial inclinou-se um pouco mais. Se tudo isso é verdade, precisamos de provas. Se Jorge está certo, podemos capturar aqueles que estão por trás disso. Mas para isso, precisamos confiar uns nos outros. Dona Zira olhou para a família. O peso de anos de segredos e fingerings parecia interligar todos ali. Era hora de se reunir e enfrentar. Então vamos descobrir a verdade juntos. Estamos juntos nisso e não podemos deixar o passado dominar nosso futuro. Dona Zira disse, sua voz firme agora. Júnior, Stella e Antônio concordaram. A chama da determinação começando a brilhar. Maria se aproximou. E isso vai exigir coragem de todos nós. Este é um novo começo. Não com sombras, mas com a luz da verdade. O alívio começava a preencher o ambiente. Enquanto as sirenes da polícia ecoavam ao longe, Dona Zira sentiu que, de alguma forma, algo havia se quebrado. Mas algo novo também estava surgindo. Eles tinham uma missão pela frente: proteger uns aos outros, buscar a verdade e construir um futuro que tinha sido roubado. A tempestade podia estar longe, mas a verdadeira tempestade estava dentro de cada um. E ali, juntos, estavam prontos para enfrentar qualquer desafio. Antes de tudo se acalmar, essa nova jornada se desenrolava. Uma carga de esperança e incerteza pairando no ar. E o que mais os aguardava nessa busca pela verdade? Ei, antes que você vá, você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esqueça a hesitação e esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e nos ajudar a crescer. E não se esqueça de inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final impactante. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho emocionante. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo.